Vamos falar de eleição deste ano? Eu vou levantar e caminhar aqui para pertinho de Carol Rosito. A discussão de inteligência artificial, minha gente, a gente está falando de um campo que, por enquanto, né, Carol Rosito, não tem muitas respostas. Uma nova tecnologia que nós temos aí, que pode ser utilizada para questões fantásticas, mas que tem havido um uso indevido, o cometimento de crimes é uma loucura que a gente está vivendo. Dito tudo isso, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai discutir no fim do mês regras sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral. Carol Rosito, o que eles estão informando? Quais são as maiores preocupações? Porque a gente, enquanto imprensa, já tem vivido isso, né? Utilizam o nosso rosto, modificam o movimento da nossa boca, modificam a voz, colocam outra voz, como se fôssemos nós dizendo algumas informações. Isso é tudo mentira, são crimes que são cometidos. Como é que vai ficar isso para o período eleitoral? Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Imagina isso, né, entre os candidatos nas eleições desse ano. Essa é a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que desde o ano passado esse assunto já estava no radar do TSE, que já vem realizando algumas audiências públicas. Outras serão realizadas entre os dias 23 e 25 de janeiro para ouvir as sugestões para criar essa resolução, então, para tentar colocar em funcionamento nas eleições deste ano, as eleições de 2024, eleições municipais. E aí quem pode sugerir, né? A própria sociedade civil pode enviar manifestações, também iniciativas privadas, públicas, os próprios partidos políticos também podem enviar essas sugestões, os tribunais regionais eleitorais, as associações profissionais e acadêmicas, todos então poderão participar dessas audiências, levando as suas sugestões. A grande preocupação do tribunal, Elisa, é em regulamentar o uso dessa ferramenta, né? Disciplinar o uso dessa ferramenta para justamente evitar a disseminação de conteúdos falsos, a disseminação de notícias falsas, utilizando a inteligência artificial, né, que pode ser uma ferramenta bastante positiva e ajudar na divulgação de notícias, mas, como você falou, está sendo utilizada de maneira errada, transformando ali, modificando, simulando a voz das pessoas, a imagem das pessoas, e aí a preocupação em relação aos candidatos. Segundo a minuta, que foi divulgada, inclusive, nessa quinta-feira, em relação à expectativa dessa resolução, o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral só seria permitido se houvesse, então, uma divulgação explícita de que estaria sendo utilizado esse tipo de mecanismo, né, fabricação ou manipulação, e qual foi a tecnologia utilizada. Também seria, claro, expressamente proibido utilizar a inteligência artificial sabidamente, de maneira fraudulenta, né? E isso, em caso de descumprimento, o provedor, o responsável, pode ser penalizado com sanções. Até o próprio ministro do TSE, Alexandre de Moraes, chegou a defender sanções severas, né? E aí a resolução diz, a minuta da resolução diz em 2 meses até 1 ano de prisão ou pagamento de multa. Para ter validade, essas sugestões que estão sendo colocadas nessas audiências públicas precisam passar por uma aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Isso deve acontecer até março, né? Para de fato passar a valer nas eleições municipais. Não só o TSE, mas o Legislativo também vem discutindo bastante esse assunto. Uma comissão no Senado também estava discutindo a questão da regulação da inteligência artificial. Tem projetos circulando dentro do Senado e da Câmara também em torno dessa questão, por causa justamente da disseminação, então, da notícia falsa, como a gente diz, essa preocupação em relação à modificação, né, Elisa, de voz, simular pessoa, simular voz e espalhar notícias. E aí a preocupação do TSE, isso pode ser feito, mas até ser revertido, o estrago já foi feito com certeza. Então a gente vai seguir acompanhando a preocupação aí, essa atenção que está sendo dada pelo TSE no ano de eleição municipal. Volto com você. E a gente está falando de um problema gigantesco, né? Porque se é uma tecnologia que acabou de chegar nas nossas vidas e a galera já está usando desse jeito, você olha um vídeo e você fala, não é possível, você tem que dar um zoom para ver a movimentação dos lábios de uma pessoa para identificar, puxa vida, não é a pessoa que está falando. Eles imitam a nossa voz. Eu mesma, ouvindo esses vídeos que fazem, falei, caramba, é a minha voz. Mas aí você se apega por alguns aspectos. Não, esse sotaque não é o meu. Não, esse R, esse jeitinho de falar. Então, se a gente que trabalha veiculando esse tipo de informação, eu, Elisa, Juliana, Carol Rosito, se a gente já passa por isso, você imagina o que é um período eleitoral. E aí
um questionamento que eu trago, Juliana. Você cobra quem? Você cobra. De quem é a culpa? Você que está nos assistindo, acha que a culpa é de quem? É da pessoa que fez? É de quem compartilhou? É da rede social que não tira esse conteúdo do ar? E aí o TSE fica nessa demanda enlouquecedora para ver como é que vai trabalhar em cima disso nas eleições. E é uma discussão, Elisa, que acontece no mundo inteiro, né? Muitos países com essa dificuldade de fazer uma regulamentação e de conseguir ali entender onde deve agir exatamente para diminuir, pelo menos, a quantidade e da disseminação dessas notícias falsas. E a gente comentava aqui agora, antes, enquanto a Carol falava aqui para a gente sobre esses detalhes, que é o seguinte: a cada eleição a gente tem um aprimoramento dessas técnicas. Então, é cada eleição um desafio diferente para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente lembra que nas eleições de 2022, e a gente acompanhou isso muito bem, o trabalho que foi feito pelo TSE começou com bastante antecedência. Foi uma loucura, né? Vamos combinar? Para a criação ali de grupos dentro do tribunal que pudessem identificar esses vídeos, né, num trabalho que mudou bastante de 2018 para cá. E agora, com a inteligência artificial, apareceu mais um desafio para o Tribunal Superior Eleitoral, que é entender como agir diante das deepfakes, que estão cada vez mais elaboradas, e o que fazer exatamente num país em que a regulamentação ainda está sendo discutida com muita dificuldade. A gente lembra, o PL das fake news ali no Congresso Nacional não andou de 2022 para cá. Tem uma oposição ferrenha ali diante de alguns pontos. Big Techs fizeram ali uma barreira no começo para que essa discussão não andasse, pensando na responsabilização para quem ia, né? A responsabilidade pela disseminação dessas notícias falsas. Não é um assunto fácil. E agora vem mais esse desafio em relação à inteligência artificial. Pois é, sabe que até o pessoal que cuida de apostas esportivas também tem debruçado, dedicado atenção a essas questões de inteligência artificial, porque você tem páginas fakes divulgando que se você apostar, jogadores que podem ganhar não sei quantos mil por semana, que é um golpe. E aí cai também sobre o pessoal que criou o PL das apostas esportivas, né? Agora a regulamentação toda do PL. Ministério da Justiça em cima disso, também dessas discussões. As polícias, porque de que maneira as polícias recebem uma denúncia? Você faz um boletim de ocorrência, você denuncia só na rede social, e também todo esse debate em cima do PL das fake news e do TSE. Vai ser uma loucura. Sabemos que vai ser, né, Juliana? E nós estaremos aqui acompanhando todo esse período eleitoral e a má utilização da tecnologia.